Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Por isso que estamos sempre aqui nos nossos canais mostrando a realidade nua e crua daquela realidade que desmascara a fantasia e a esquizofrenia mitológica dessas religiões desgraçadas que só causam destruição e maldade no meio social. Pastora morre na UPA com falta de ar. Aí eu pergunto, para onde ela foi pedir socorro com medo de morrer e de se encontrar com o Deus mitológico dela? Para onde ela foi mesmo? Adivinha? Para o hospital, para os médicos, para as tecnologias e para a ciência. E por que ela não foi procurar a igreja e um pastor? Porque, lá no fundo, todo religioso sabe que não existe Deus algum para curar ninguém. Ele sabe que o livro mais nojento, chamado de Bíblia, não funciona. É um livro mitológico, folclórico e retrógrado. A gente abre espaço aqui no Entre Nós para falar de um caso que é muito chocante. Nós recebemos há pouco o vídeo de uma mulher em Salvador que procura atendimento médico e com falta de ar. E a gente já vai colocar essas imagens para quem está acompanhando pela nossa live e também pela Band News TV, e ela implora por oxigênio. Vamos acompanhar um trechinho. Com tanto médico na casa, uma emergência rapidinho, para oxigênio. Essa voz de um homem que a gente ouve. Oxigênio aqui. Oxe, como é que vem para uma emergência, as pessoas não chegam, não atendem. É uma testemunha que faz o registro, que filma, e esses lamentos na voz de uma mulher pedindo por ajuda, e esses gemidos são dessa mulher que pede, implora por um oxigênio. Em determinado momento ela fala: clemência, estou pedindo por clemência, por um atendimento, por oxigênio, estou com dificuldade de respirar. Ô, assistente social, faça um favor. A mulher tá morrendo aqui, não tá atendendo. Gente, eu tô sem ar. Aí eu tenho que filmar, porque se ela morrer aqui, né? Meu Deus! Oxi. Eu tô pedindo clemência. Eu tô lá no telefone. Essa mulher está sentada, estava com as mãos na cabeça, em desespero, aí pedindo oxigênio. Passa uma funcionária diante dela que entra numa sala, abre a porta dessa sala que estava a porta fechada, fala alguma coisa, mas essa mulher não recebeu o oxigênio e morreu. E o acompanhante dela, como o Renan destacou, que gravou e fez esse registro, avisou. Ela está muito mal, ela pode morrer, mas ela não recebeu o oxigênio que ela pediu clemência. A gente vai trazer detalhes desse caso absurdo agora com o repórter Cris de Lima, que está ao vivo aqui com a gente. Boa tarde para você, Cris. Oi, Adriana, boa tarde para você, para Renan, para quem acompanha a gente. Tudo nesse caso é muito triste e muito chocante, né? Vocês falaram desse vídeo aí que a gente está acompanhando. O vídeo foi gravado pelo esposo de Adinailda Santos, 42 anos. Mostra exatamente o momento, né, em que a paciente aguarda ser chamada pelo médico bem em frente ao consultório. A gente percebe que ela tem dificuldades de respirar. Durante a triagem, a profissional de saúde sinalizou que o caso era de urgência. No braço de Adinailda, a fita de cor amarela, indicando que ela poderia aguardar e receber assistência em até 1 hora. Segundo os familiares da paciente, ela era asmática e havia passado mal mais ou menos há cerca de 2 dias. Já tinha ido, inclusive, para outras unidades de saúde. Na terça-feira, no final da tarde, ela buscou mais uma vez a ajuda médica na unidade de pronto atendimento do bairro Palmiúdo, que é um bairro bem popular aqui em Salvador. Sentada numa cadeira de rodas, ela implorou, como vocês puderam perceber, né, por socorro, oxigênio. Por causa da demora do socorro, o meu esposo acabou gravando a cena e ele informou que o atendimento só foi dado 3 horas depois, quando a paciente parou de respirar e acabou, infelizmente, morrendo dentro da UPA. Em uma nota inicial,
A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Salvador informou que a paciente havia sido admitida na UPA, encaminhada para o atendimento prioritário com classificação laranja e que durante essa consulta houve a piora do quadro de dor. Por isso, a Adinailda teria sido encaminhada para a sala de assistência a pacientes mais críticos, só que minutos depois da repercussão desse caso, desse caso ser muito falado aqui em Salvador e na região, o órgão informou que vai abrir um processo administrativo justamente para cobrar a apuração rigorosa diante das diferentes informações que foram fornecidas pelos familiares. Os familiares também informaram para a nossa equipe aqui da Band Bahia que os profissionais da UPA acionaram policiais militares quando clamavam por atendimento médico. A Adinailda, ela deixa 2 filhas, uma de 7 e a outra de 22 anos. É um caso para a gente ficar acompanhando, porque parece, Adriana e Renan, é uma vida ceifada por conta de uma negligência. Ela procurou várias vezes unidades de saúde, foi até a unidade do Palmiúdo na tentativa de ser atendida, asmática, sem respirar, mas infelizmente não conseguiu atendimento. A gente vai seguir acompanhando esse caso, tá? Obrigada, viu, Cris? Temos que acompanhar muito de perto e cobrar, uma investigação muito rigorosa. Gente, o que explica 3 horas? 3 horas de uma pessoa asmática implorando, pedindo clemência para ter um oxigênio e não ser atendida dentro de uma UPA. A imagem não mostra com clareza a situação ao redor, mas o que aparece na imagem não está numa situação de superlotação. E simplesmente não aparece ali naquele momento que ela implora um médico para ir lá conversar com ela, para fazer um exame. 3 horas de espera e não ter o oxigênio e só chega o atendimento quando a pessoa para de respirar. Se a Adinailda tivesse um plano de saúde, tivesse dinheiro no banco, ela estava viva. E essa é a tragédia maior. É você simplesmente negar por 3 horas o ar para a pessoa respirar, para a pessoa viver, e ela não teve essa oportunidade. É muito chocante, é inaceitável, inexplicável, vai apurar, vai pedir investigação rigorosa. Eles sabem que igrejas e templos são só apenas uma casa comum qualquer, que não tem Deus ou anjos nenhum ali dentro. Eles sabem que os pastores, padres, ou seja, os líderes religiosos em geral, são só apenas seres humanos que estão ali só por uma justa causa, que é o dinheiro, que é o meio de vida, que dá muito dinheiro e muito benefício próprio. Aí eu pergunto, cadê aquele versículo lá em Tiago 5,14 que diz: alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí eu pergunto, os cristãos e os judeus fazem isso? Nunca na vida eles fazem isso. Quando sentem qualquer dorzinha, correm logo para os hospitais. Mas aqui há outro sério problema, que o próprio versículo é mentiroso, porque não funciona. Se funcionasse de fato, os cristãos e os judeus não procurariam os hospitais. Os hospitais não estariam lotados de cristãos e nem de judeus. É engraçado, os cristãos e os judeus falam tanto em se encontrar com o Deus de Israel e o cristão com o Jesus romano, mas quando estão doentes, procuram imediatamente os médicos, a ciência e as tecnologias para poder se curarem e evitar o encontro com os deuses deles. Ora, se eles querem tanto se encontrar com os deuses deles, e por que eles evitam a morte? Tem tanto medo de morrer? É contraditório isso, não é? Não adianta você dizer que tem um Deus poderoso, mas quando está com uma dor de cabeça, vai logo para os médicos e toma remédio para a dor passar. É uma hipocrisia e uma desonestidade com outras pessoas e consigo mesmo. É por isso que sou ateu, porque não sei ser hipócrita, mentir para os outros e para mim mesmo.
Exemplo vivo de hipocrisia, temos o Papa, uma santidade, um servo de Deus. Mas onde é que ele está nessa hora? No hospital, ao invés de praticar aquele versículo de Tiago, onde tem que chamar os presbíteros da igreja para fazer uma oração e nela encontrar a cura. Mas não é isso que a gente vê na realidade, na prática. É engraçado, os cristãos e os judeus dizem que o Deus de Israel, que nós só respiramos porque é Deus, só respiramos por causa do Deus de Israel, pois é um Deus bom, maravilhoso, onde deixou sua serva, a pastora, morrer asfixiada sem ar. Já que respiramos por causa do Deus de Israel, então foi o próprio Deus de Israel que matou a própria serva. Que Deus assassino de merda é esse? Está pior do que os psicopatas, os terroristas do islamismo. E o pior, é um Deus retardado. Ele só mata os seus próprios servos, ao invés de matar os ateus, mas não, mata seus próprios seguidores. Não existe psicopatia no mundo que possa entender essa psicopatia desse Deus de Israel. É um Deus totalmente bipolar, onde existem duas personalidades. Isso é um Deus ou um doente mental? Mas é isso. O cristão vive em uma bolha religiosa que nem eles mesmos se entendem, se compreendem. Por isso que vivem surtando e delirando em um mundo de fantasias que cada dia mais se afogam na própria ignorância e irracionalidade religiosa. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.